Vamos abrir então a palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 1, verso 6. Êxodo, capítulo 1, verso 6. Na minha Bíblia está escrito assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Vou repetir: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Que tal esse verso para começar um sermão, hein? Outro dia alguém me disse assim: pastor, parece próprio para um sermão fúnebre, não é? Faleceu José, seus irmãos também morreram. E morreu foi todo mundo daquela época contemporâneo de José. É assim. Chega uma hora, vai. Chega uma hora que, assim como eles foram, você também vai. Espera para ver. E eu vou nessa também, né? Afinal de contas, vai todo mundo. Mas tem uma esperança. Se Jesus voltar nos dias da nossa geração, nós teremos o privilégio de não passarmos pela morte. Mas é bom saber que muitas gerações antes de nós tiveram essa expectativa também. E hoje estão todos lá, descansando. Se eu morrer antes da volta de Jesus, e o Senhor me deu o privilégio de morrer velho, porque envelhecer, na atual conjuntura, no contexto em que a gente vive, envelhecer é um privilégio. Os idosos, eles são sobreviventes. Sobreviveram a tantas enfermidades, não é assim? Tantos riscos de acidentes, tanta violência. Você que tem idade avançada, considere-se um vencedor, um sobrevivente, porque nem todos têm o privilégio, tiveram o privilégio que você está tendo, e nem todos os que somos aqui mais jovens teremos esse privilégio, talvez. Quanto ao seu, está garantido, porque você chegou aí onde está. Agora, não fique pensando também que você vai ficar para sempre, porque chega uma hora que a gente vai, não é? Mas como eu dizia, se eu morrer velhinho, espero que aconteça comigo o que tem acontecido com muitos filhos de Deus por aí, e alguns dos quais tenho tido a oportunidade de sepultar, que morrem velhos, mas morrem firmes e seguros no Senhor. Amém. Eles morrem certos de que a morte é apenas uma interrupção temporária da vida, mas um dia, pelo poder de Deus, eles serão reerguidos da sepultura para a vida eterna. Amém? Mas quem sabe tenhamos nós o privilégio de estarmos ainda vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus. No entanto, gostaria de lhe convidar para refletir um pouquinho comigo assim: se Jesus ainda não tiver voltado daqui a 100 anos, meu coração, eu espero que não demore tanto assim, claro, mas se o tempo de Deus for diferente do meu tempo, da minha expectativa, se pela misericórdia do Senhor Ele ainda demorar um pouco mais, e digamos que daqui 100 anos Jesus não tenha voltado ainda. Você está aí, legal, Thales. Digamos que daqui 100 anos Jesus não tenha voltado ainda. E nós, hein? Já era. Mesmo os mais pequenininhos que estão aqui, possivelmente não viverão mais daqui 100 anos. E não é só que a gente já vai ter morrido daqui 100 anos, não. Tem mais um detalhe. Possivelmente daqui 100 anos, ninguém na Terra vai mencionar mais o nome de nenhum de nós. Sabe por quê? Porque possivelmente ninguém nesse mundo vai se lembrar de nenhum de nós que está aqui. Pastor, é assim? É. Pense bem. Você sabe o nome dos seus bisavós maternos e paternos? Alguns sabem, mas a maioria não sabe. Eu, por exemplo, sinceramente não sei.
Eu fiquei tentando lembrar esses dias o nome dos meus avós, porque os pais dos meus pais eu quase não conheci, porque eles morreram, eu era menino ainda. E o pai da minha mãe eu nunca conheci, porque quando ele morreu a minha mãe era menina ainda. Os pais da minha mãe chamavam-se Gáudio e Edith, e os pais do meu pai chamavam-se Sebastião e Clarinda. Nomes antigos, né? Mas um dia todo mundo já está chamando de novo Sebastião, Clarinda. Lá no Brasil virou moda, Antônio, Joaquim, está voltando tudo, né? João, Pedro, que eram nomes mais antigos, tudo voltando. Bom, você sabe o nome dos seus bisavós paternos e maternos? Se você não sabe nem o nome dos seus parentes, gente real, gente que viveu, que pisou aqui nesse planeta, que sonhou, que amou, que se entristeceu, que se alegrou, que construiu, que edificou. Pensou? Eles eram pessoas reais, do seu próprio sangue, e você e eu nem sabemos quem eles foram. Às vezes, como eu disse, não sabemos nem o nome deles. Se Jesus não tiver voltado daqui a 100 anos, mesmo vocês que são jovens, os garotos mais novos aí, topete e tal, né? Topete é mais mania lá no Brasil, os meninos estão tudo de topete assim. Mas você que está aí, tá jovem, outro papo, mesmo você, fique ligado, se Jesus não voltar daqui a 100 anos, você já estará morto, e as pessoas nem sequer vão mencionar o seu nome, nem lembrar que você existiu. Se isso já aconteceu com os outros, por que não vai acontecer com a gente? Para ser lembrado é preciso fazer algo extraordinário, para o bem ou para o mal. Vocês sabem que é assim, não é? Exemplo, alguém escreve um livro e esse livro se torna extraordinário, um campeão de vendas. Aí, se você conseguir fazer essa proeza, possivelmente daqui a 100 anos, o seu livro ainda será lembrado, será lido e o seu nome será mantido. Só que não basta escrever livro, porque tem gente que escreve livro e mal terminou de editar o livro, ninguém compra, ninguém dá valor. Então não basta escrever, tem que escrever algo muito bom. Você tem que fazer algo extraordinário para ser lembrado. Pastor, onde que vai chegar isso? Eu quero convidar você agora para o Salmo 90. Quem está com a Bíblia, vamos vê-la. Vamos acompanhar a leitura. Salmo 90. Esse Salmo 90 é uma oração de Moisés. A Bíblia diz que Moisés viveu 120 anos. Mas chegou um dia em que ele também morreu. É claro que no caso de Moisés a gente sabe de algo espetacular que aconteceu com ele, porque ele foi ressuscitado pelo Senhor e acreditamos que ele está com o Senhor. Mas Moisés viveu 120 anos. O José, que a gente leu em Êxodo, que foi um homem extraordinário, sobre o qual inclusive falamos durante a semana, ele viveu 110 anos. Mas ainda que tenha sido um grande homem de Deus, também morreu. Porque, irmãos, morrem os ímpios, morrem também os justos. Salmo 90. Oração de Moisés. Vamos ao verso 10 primeiro. Diz assim: os dias da nossa vida não sobem a 70 anos. Aliás, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Agora o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Eu acho bonita essa oração de Moisés. Primeiro ele trabalha essa ideia de que a vida é curta, de que a vida é passageira. E aí no verso 12, que é o centro do salmo, ele ora e diz: ensina-nos a contar os nossos dias. E qual o propósito dessa oração? Ele diz: para que alcancemos coração sábio. O que seria contar os nossos dias? Você já parou para refletir nisso? Outro dia eu estava pensando nessa frase: ensina-nos a contar os nossos dias. Eu penso que é como se Moisés estivesse dizendo assim: Senhor, me ajude,
a entender que eu não sou imortal, eu não sou invencível, indestrutível. Me ajuda, Senhor, a entender que eu estou sujeito à morte. Ou como se ele dissesse assim: Senhor, me ajude a colocar os pés no chão. Ou como dizem os jovens, a cair na real. E não ficar pensando que eu vou para sempre viver. Me ajude a contar os meus dias. Dizem os psicólogos que normalmente na infância, na adolescência, e às vezes se estende à juventude, em alguns casos até a idade adulta, nós temos um sentimento assim que eles chamam de onipotência juvenil. Que é isso que acontece com os garotos, onipotência juvenil. Dizem os psicólogos que é aquela sensação assim exatamente de que você pode, você sabe, você faz. Você, por exemplo, quando é garoto, adolescente, pega uma moto e mesmo sem saber pilotar direito a moto, mesmo sem ter a carteira de habilitação, aí o indivíduo sai com a moto a toda velocidade, ele quer mais a emoção. Geralmente quando a gente vai nesses brinquedos radicais aí dos parques, são os juvenis, adolescentes e jovens que vão neles mais. Eu já desisti de ir nesses parques, porque eu só gasto meu dinheiro para ficar olhando os outros se divertindo. Porque se eu entrar num brinquedo desse, eu sei que eu não vou me divertir. Eu vou sofrer tanto. Pagar para sofrer, não vou pagar para sofrer. Só que tem gente que paga e curte mesmo, porque não está nem aí. Isso é um pouco de onipotência juvenil. Eu posso, eu vou fazer, eu não tenho medo. Normalmente é na adolescência, na juventude que as pessoas se viciam. Bebida alcoólica, cigarros, droga. Ainda que todos digam cuidado, isso é perigoso, isso vicia, domina, escraviza, estraga a saúde. Aí o onipotente juvenil diz: a mim não me destrói. Eu sei controlar isso aí. Outra, eu uso e estou bem, estou forte, estou até crescendo. A mãe diz assim: filho, coma muita verdura, muitas frutas, isso vai te fazer bem. Aí o garoto come muito sanduíche, chocolate, sorvete, refrigerante. E a mãe diz: é fruta, tem que comer fruta, verdura. Eu como essas coisas todas. E estou crescendo, eu sou forte, eu estou bem. Onipotência juvenil. Quando Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias, é como se ele dissesse: Senhor, me ajude a cair na real, a ligar o meu desconfiômetro e entender que eu não posso viver iludido, achando que sou indestrutível, imbatível, imortal, porque um dia aquilo que derrubou os outros derruba a mim também. Ensina-nos a contar os nossos dias. Uma outra reflexão em cima dessa frase: é como se Moisés também estivesse talvez pensando assim: Senhor, me ajude a ficar esperto, para entender que essa vida, ela é muito sutil e perigosa, para eu perceber que há muitos enganos pelo caminho. Ajude a ficar ligado. Provérbios capítulo 14, verso 12, palavras de Salomão. Inclusive cheguei a mencioná-las também durante essa semana. Salomão diz assim, Provérbios 14, 12: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. Caminhos que ao homem parecem direitos, bons, mas ao final dá em caminhos de morte. Veja, são caminhos de morte, na verdade, que parecem caminhos de vida. É como se Moisés estivesse dizendo: Senhor, me ajude a perceber que nessa curta caminhada da existência existem situações perigosas, confusas. Me ajude, Senhor, a não me confundir, para que eu não entre por um caminho desse, que parece de vida, mas na verdade é caminho de morte. E na sequência, no verso seguinte, Salomão diz assim: até no riso
tem dor o coração. E o fim da alegria é tristeza. Aqui em especial em relação aos perigos do mundo. Os caminhos de morte que parecem caminhos de vida, claro que eles se mostram caminhos alegres, bons, atraentes, fascinantes e interessantes. Mas Salomão diz assim: o fim da alegria é tristeza. Até no riso tem dor o coração. Sabe por quê? Porque as pessoas que entram por esses caminhos de morte que parecem caminhos de vida, claro que eles curtem, mas no íntimo, até no riso, tem dor o coração. Porque o que realmente preenche o coração, preenche o âmago da alma do ser humano, não são os caminhos de morte que parecem caminhos de vida, por mais que eles sejam atraentes, alegres e interessantes. O que preenche o vazio da alma humana é o seu encontro com Deus, é o seu relacionamento com Deus, é conhecer ao Senhor por experiência própria. Em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. O que preenche a alma humana é quando o Espírito de Deus renova a sua mente e você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você e eu entramos em harmonia com a divindade, e então o Senhor preenche o vazio de nossa alma e nos dá sentido para a nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor. Há alguns anos, eu penso que há uns 3 anos, trabalhava num colégio lá no Brasil, em Minas, a FAD Minas, que antes chamava-se IAEMG, Instituto Adventista de Ensino de Minas Gerais. Agora chama-se FAD Minas, que quer dizer Faculdades Adventistas de Minas Gerais. Eu estava trabalhando lá no colégio e conheci uma garota. E a gente estava quase para mandá-la de volta para casa. A gente estava quase para dar para ela uma transferência compulsória. Por quê? Porque muito difícil, uma garota muito difícil. Ela muito rica, família rica, lá de Rondônia, norte do Brasil. Perdeu a mãe quando ainda era garota aí de uns 14 anos. E por isso e outras razões ficou meio revoltada. E aí já viu, né? Deu a louca. Ficou, como dizem lá, pirada. Revoltada, xingava, brigava. O pai não aguentou mais e mandou para casa de uns tios no Rio de Janeiro. Os tios a receberam muito bem, mas chegou um momento que disseram: não, se o próprio pai não dá conta, não somos nós que vamos cuidar. E aí ela foi para casa de outros tios em São Paulo. Com muito dinheiro, fazia o que bem queria e foi aprontando de tudo. Tudo que vocês possam imaginar fez. Até que um dia os tios de São Paulo, não suportando mais, disseram: não, a gente não pode ficar com ela. E o pai dela descobriu pela internet internato adventista. E disse: opa, olha a solução aqui. Os crentes vão ficar com ela. E ela foi para o IAP, o Instituto Adventista Paranaense, que é um colégio adventista no sul do Brasil. E o pessoal no IAP a recebeu com muito carinho. Mas chegou um momento, depois de várias conversas, que o diretor da escola disse: filha, não dá para ter você aqui. Sua influência sobre os outros está muito ruim. E ela foi convidada a ir para casa. E o tempo foi passando, e cada vez mais rebelde, até que um dia o pai, desesperado, resolveu tentar outro internato. E aí, na internet, FAD Minas, vamos tentar esse. E ela foi parar lá no colégio onde eu trabalhava. E eu era o diretor interno da FAD Minas. Diretor interno, quem estudou internato sabe, dentre outras funções, é responsável pelo aspecto da disciplina. E esse presente chegou lá nas minhas mãos. Não é um presente enorme, porque ela é grandona. Mas uma menina, claro, muito querida. Não era difícil perceber que por trás daqueles comportamentos todos havia uma pessoa triste, solitária, aflita, precisava de atenção, de carinho, de orientação. Mas em algum momento, confesso para vocês que a gente já estava quase pedindo para ela seguir rumo ao lar, né? Mas olha, aconteceu algo fantástico.
Essa menina, depois de ouvir muitas mensagens lá no Colégio do Sul do Brasil e também na FAD Minas, ela resolveu entregar sua vida a Cristo. Ela se converteu. E eu me lembro muito bem do dia do seu batismo. Alguns dias depois, ela já batizada, nós estávamos conversando e ela foi recontando a sua história e tal. E eu não me esqueço quando no momento da conversa ela disse assim: pastor, o pessoal da igreja fala que o pecado é ruim, mas o pecado é bom. E ela chegava a regalar os olhos assim: pecado é bom, pastor. Na hora que a gente está pecando é bom. O pessoal fala que é ruim, mas é bom. Eu já pensei: será que é uma recaída? Não. Mas aí logo ela disse assim: pastor, mas depois que passa, a gente se sente sujo, sozinho e fraco. Ela usou exatamente essas 3 palavras. Depois que passa, a gente se sente sujo, sozinho e fraco. Porque os caminhos de morte que parecem caminhos de vida, eles lhe iludem por um tempo. Mas depois, por mais que você não queira enxergar, por estar encantado, chega um momento que você acaba percebendo que havia morte onde estava uma proposta de vida. E olha, irmãos, quanto mais os homens, na tentativa de preencherem esse vazio interior, buscando esses caminhos de morte, quanto mais eles se enchem dessas coisas, mais vazios eles ficam. Isto é certo. Acredite nisso. Ensina-nos, diz Moisés, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-me, Senhor, a perceber que a vida é curta e eu preciso ficar esperto nessa vida. Senão, em vez de aproveitá-la, eu vou destruí-la. Em vez de curtir a vida, eu vou ser machucado pela vida. Senhor, me ajude a contar os meus dias. E a frase seguinte: para que alcancemos coração sábio. Para que alcancemos coração sábio. O que seria um coração sábio? Dentre outras ideias que a gente pode ter, eu diria que um coração sábio tem a ver com maturidade. Não basta envelhecer, é preciso amadurecer. Com todo respeito, tem gente que envelhece, mas não amadurece. Quando eu era garoto, eu pensava que toda pessoa de mais idade, adulta, idosa, era uma pessoa madura. E que todos os mais novos eram imaturos. Mas com o tempo eu fui descobrindo que nem todo novo é imaturo e nem todo velho é maduro. Sabe por quê? Porque depende da sua atitude diante das suas experiências na vida. A pessoa de mais idade tem muito mais experiência, claro. E se você aproveita essas experiências boas, ruins, fáceis, difíceis e tira uma lição positiva para a sua vida, então claro que você está amadurecendo e amadurecendo muito. Mas se você vive muitas experiências, porém não sabe tirar lições positivas, ainda que você já esteja velho de tantos anos de viver, de tanta experiência, continua cometendo os mesmos erros, não amadureceu. Por outro lado, existem alguns que são mais novos. Ora, tiveram então menos experiências, mas souberam tirar, pescar de cada experiência vivida uma lição positiva. Aí, ainda que mais novos, já revelam mais maturidade. Lembre-se disso. Não basta envelhecer, é preciso amadurecer. Ter um coração sábio é então sinônimo de maturidade. E eu diria que maturidade, além dessa compreensão de que a vida é curta e cuidado ao viver, sabedoria para viver, eu diria que maturidade é a capacidade que com o tempo a gente vai desenvolvendo de perceber que realmente a vida sem Deus é uma vida vazia, nula, sem sentido, sem rumo.
é uma existência vazia. Penso que uma das grandes evidências de maturidade é essa rendição a Deus, o Criador. Essa rendição a Deus, o mantenedor da vida. Essa entrega a Cristo, o bendito Salvador. Porque quando essa experiência é vivida pelo ser humano, então ele passa a ter uma nova compreensão da existência. E surgem novos valores. Nasce uma nova esperança. Nós, a partir do encontro com o Senhor, nós entendemos nossa origem, nossa realidade presente, e nós temos uma visão gloriosa e cheia de esperança para o futuro. Porque o Deus Criador, mantenedor e Salvador, Ele está no controle da história. E Ele se manifestará, Ele se manifesta de forma pessoal, individual para cada um de nós, e Ele se manifestará de uma forma global, geral. Nós o veremos com os nossos próprios olhos, e aquele que começou em nós a obra há de concluí-la. O Senhor que nos justificou, que está nos santificando, Ele há de nos glorificar no dia final. E nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Não basta envelhecer, fique ligado. É preciso amadurecer. E mesmo você que é mais jovenzinho, já está envelhecendo. Mesmo você que é novinho, já está tendo experiências e oportunidades para ir crescendo, não só fisicamente, mas em maturidade, interiormente, em caráter. Eu estava pensando em alguns exemplos de imaturidade. Quer ver um exemplo de maturidade? É quando a gente começa a se achar a oitava maravilha do mundo. Pessoas arrogantes, assim, que se sentem a coisa mais fofa desse planeta. Isso é um grande exemplo de imaturidade. Gente que vive com o nariz empinado, já ouviu falar assim? Como é que fala em inglês? Tem uma maneira de falar em inglês aí, isso. Nariz empinado, que eu aprendi, mas já esqueci. É assim, né? Isso aí que ele falou. Então, ó, gente, tem aqui nos Estados Unidos, ó, e no Brasil, e na África, todo lugar tem gente que anda com o nariz empinado, gente arrogante, que se sente muito sofisticado e especial, olha os outros assim de cima para baixo. Maturidade. Está com os pés fora do chão, pensa que é melhor do que os outros, e não tem ninguém melhor do que ninguém. Permitam-me a expressão nordestina, nós somos todos farinha do mesmo saco. Eu falei que na África também tem. Em todo lugar do mundo tem gente assim. Isso é imaturidade. Quando você pensa que é melhor do que os outros, você vive com os pés fora do chão, vive no mundo ilusório, irreal. Quer ver outro exemplo de imaturidade? Eu penso que a desonestidade é um exemplo de imaturidade. Por quê? Porque o desonesto sempre acha que é mais esperto que os outros, que ele vai dar o golpe em todo mundo o tempo todo. Mas ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. A pessoa desonesta, ela é imatura. E tantos outros exemplos existem. Mas eu não quero falar sobre imaturidade. Eu quero falar sobre o que eu creio de todo o meu coração, que é o maior exemplo de maturidade que alguém pode ter. E eu penso, como já disse, que esse exemplo de maturidade, o exemplo primeiro e maior, é quando a gente se rende ao Senhor e reconhece que Ele é o Criador, Ele é o mantenedor da vida, Ele é o Salvador, e nós nos entregamos a Ele e andamos com Ele. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta: quais têm sido as suas prioridades nessa curta existência? Porque a vida está passando para mim e para você, e na hora H da volta de Jesus, ou se a gente não viver até lá, na hora H do pastor dizer: irmãos, descansou em Cristo, tal.
o que terá valor para você e para mim na hora da volta de Jesus ou na hora da nossa morte? Já pensou nisso? Será que é ter uma cidadania americana? Grande coisa. Se a sua é americana, cabo-verdiana, brasileira, japonesa, na hora da volta de Jesus, o Senhor não vai dizer assim: ok, brasileiros, venham todos. Vocês, brasileiros que viraram americanos, fiquem para lá. Claro que não vai falar isso. Ou então vai dizer: venham só os americanos, brasileiros para lá. Ou então venham só os... Não tem nada disso. Quando Deus olha para os homens, Ele não vê brasileiros, americanos, japoneses, cabo-verdianos. Deus não vê árabes nem judeus. Deus não vê ricos nem pobres. Deus não vê gente importante nem gente que se considera sem importância. Quando Deus olha para os homens, Ele vê pessoas formadas à sua imagem e semelhança, pelas quais Ele deu sua vida. Sabe o que terá valor na hora da volta de Jesus? Não será a sua nacionalidade, não será o lugar do mundo em que você viveu, não será a quantidade de coisas que você adquiriu, de conhecimento que você acumulou, de títulos que você tem, não será a família que você formou ou deixou de formar. Na hora da manifestação de Cristo, ou na hora da nossa morte, irmãos, o que tem valor é se você e eu fomos homens e mulheres de Deus. Isso é que tem valor. Quando Cristo se manifestar em glória, a única coisa que terá valor para que eu permaneça em pé na presença de Cristo é se eu andei com Cristo nesse mundo, se eu fui um homem de Deus. E não basta que os homens me considerem homem de Deus, porque os homens veem apenas aquilo que os olhos enxergam, e eles enganam e podem ser enganados. Mas quando o Senhor, o sumo pastor, se manifestar, então Ele verá o nosso coração. E se eu fui um homem de Deus, se você foi uma mulher de Deus, se a prioridade da minha existência foi o meu Deus, Criador, mantenedor e Salvador, então Ele dirá para mim: ok, você é meu filho, vem comigo. Mas se eu não fui um homem de Deus, ainda que eu tenha sido uma boa pessoa e tenha conseguido muitas coisas, o Senhor lamentavelmente dirá para mim: filho, eu não conheço você. No Sermão do Monte, Jesus disse assim, dentre tantas outras palavras lindas: não acumulem para vocês tesouros sobre a terra, não é? Porque os tesouros sobre a terra, Jesus disse, os ladrões roubam e a ferrugem corrói. Ajuntem para vocês tesouros aonde? No céu, porque esses tesouros não são roubados e nem a ferrugem corrói. E Jesus concluiu o raciocínio dizendo assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Em outras palavras, o nosso tesouro guia o nosso coração. O nosso tesouro nos leva para onde Ele quer nos levar. Qual tem sido o seu tesouro? Irmãos, quais têm sido as nossas prioridades? O que é que tem guiado o nosso coração? São as coisas dessa existência? Então nós vamos curti-las, depois nós vamos morrer e não haverá para nós esperança de eternidade. E alguém dirá: nem me importo, eu quero é curtir agora. Você não se importa agora. Na hora que você perceber o médico dizendo assim, está com o pé na cova, aí você: mas eu quero é viver. Na hora que Cristo brilhar nas nuvens e você perceber que a eternidade é real, aí você vai ver que importa sim a eternidade, porque Deus nos criou para a vida e não para a morte. Quais têm sido nossas prioridades? O que é que tem guiado, irmãos, o nosso coração? Pensemos nisso, porque a vida está passando, para você e para mim. Eu quero concluir com a história do rei Ezequias, que é conhecida, está em 2 Reis capítulo 20. A Bíblia diz que o rei adoeceu e estava para morrer, muito mal. Foi visitado pelo profeta Isaías. Isaías foi visitar o rei doente e chegou lá e disse assim: rei, eu vim aqui só para lhe dar um recadinho. O senhor vai morrer. Já viu esse tipo de visita? Você está lá no hospital, está em casa doente, e a visita chega e você diz: meu amigo veio me consolar. E aí Ezequias viu o profeta e diz: o profeta de Deus veio me visitar.
vai orar, vai colocar a mão sobre mim, vai me curar. Não teve nada disso. Isaías disse assim: o Senhor me mandou dizer, meu filho, que você pode colocar em ordem sua casa, porque está quase na hora de passar a régua e fechar a conta. Você vai morrer. Você está com o pé na cova. Aí qual foi a reação de Ezequias? Ora, de qualquer um de nós, começou a chorar e chorou muito. E disse: Senhor, eu estou novo ainda, eu tenho sido tão fiel, misericórdia, eu quero morrer. Virou-se para a parede, diz a Bíblia, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías saísse da cidade, Deus disse assim: profeta, volta e fale com o rei. Isaías voltou e disse assim para Ezequias: o Senhor ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Eu gosto dessa frase: o Senhor ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Guarde essa frase, porque o Senhor ouve as orações e o Senhor vê as lágrimas. Amém. Irmãos, não tem nenhuma lágrima que a gente chore na presença do Senhor que seja derramada em vão. O Senhor ouve as orações e vê as lágrimas. Creia nisso. Outro dia eu estava lendo um livro e o autor dizia assim: deixe suas lágrimas regarem a sua sabedoria. Deixe suas lágrimas regarem a sua sabedoria. Cada lágrima chorada na presença de Deus contribui para nos amadurecer, para nos ensinar a viver, para nos fazer crescer no relacionamento com o semelhante, sobretudo com o Senhor. Se na crise o crente tem a atitude correta de dependência de Deus, de louvor, mesmo na angústia, o Senhor então transforma a crise em bênção para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor, disse Isaías, ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. E você vai ter mais 15 anos de vida. 15 anos para quem está terminal é uma bênção. 15 anos aí para ir para todo lado, para viver. E é claro que Ezequias ficou muito feliz. E a Bíblia diz que a notícia se espalhou. E aí, muitos conhecem a história. Veio uma caravana da Babilônia, mandada pelo rei da Babilônia para visitar Ezequias. Porque o rei da Babilônia estava curioso: que Deus é esse que cura um paciente terminal? Será que existe mesmo esse Deus em Israel? Será que esse rei está curado mesmo? Então o rei da Babilônia mandou uma caravana com presentes e tal, para ver o que estava acontecendo em Israel. E diz a Bíblia que a caravana da Babilônia chegou e Ezequias se empolgou com aquela visita importante e foi mostrando o seu palácio, suas pratas, ouro, as especiarias, mostrou até o seu arsenal de guerra, mostrou tudo foi mostrado para o povo da Babilônia. E aí eles foram embora e Ezequias ficou todo cheio, recebeu uma visita importante. Aí chega quem? O profeta Isaías, e diz assim: ô rei, quem foi que teve aí? De onde é que esse povo veio? E Ezequias falou: o pessoal veio da Babilônia. E foi. E o que eles queriam? Eles sabem como é que é, né? Eu sou rei, sou importante e rico. E eles vieram aí. E Isaías disse assim: o que foi que eles viram na sua casa? E Ezequias respondeu: viram tudo que eu tenho: prata, ouro, especiarias, arsenal de guerra, palácio, mostrei tudo. Nada há nos meus domínios, nos meus tesouros, que eu não tenha mostrado. Aí Isaías deu aquela olhada assim, parou, olhou bem nos olhos e diz assim: então, my friend, ouça o que eu vou lhe dizer. Tudo que você tem, um dia esses babilônios virão buscar, e eles vão levar inclusive seus filhos para ser escravos em Babilônia. É sério? O que foi que viram em tua casa? Perguntou Isaías. Sabe o que as pessoas veem na sua casa e na minha? Sabe o que as pessoas veem em nossa vida? Aquilo que nos é mais importante. Aquilo que é prioridade para mim e para você, as pessoas que convivem com a gente veem. Por isso que eu disse, acho que foi ontem, que o maior desafio nosso é para sermos crentes dentro de nossa casa.
Porque se a esposa, se o marido, se os filhos, se os pais consideram você crente, então esse é sinal que você é crente de verdade. Porque aqueles que convivem mais perto da gente, eles sabem quais são os nossos tesouros. O que realmente é a razão maior da nossa existência. O que viram em tua casa, perguntou Isaías. E a resposta do rei, que pena, não é? Mostrei os meus tesouros, e os tesouros dele eram coisas materiais. Qual está sendo o seu tesouro? Qual está sendo a sua razão maior de viver? Que o Senhor nos ajude a contarmos os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Que o Senhor nos ajude a colocarmos os pés no chão e entendermos que a vida passa, e não passa só para quem está com o cabelo branquinho, passa para todos, a partir do nascimento. Que nós tenhamos um coração sábio, que nosso tesouro maior seja o Deus Criador, mantenedor e salvador. Assim nós vamos viver com propósito, e quando Ele se manifestar em glória, você não vai ficar entre aqueles que vão sair desesperados, correndo e pedindo a morte. Você e eu estaremos entre aqueles que abrirão os braços e dirão: Senhor, nós te esperávamos. E o Senhor dirá: ô filhos, venham logo, porque eu também não vi a hora de encontrar vocês. Eu não vi a hora de transportar vocês dessa realidade do reino da graça para o reino da glória. E vocês verão que valeu a pena confiar em mim. Deus nos abençoe. Que o Senhor continue sua obra na vida de todos que estamos aqui.